Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Jornada ESG, aqui na nossa querida TV Ondas Play, que você vê aonde você quer ver. Uma TV adequada às suas necessidades, ao seu tempo, ao seu momento e ao seu interesse. Então, você que já está conosco há muito tempo, muito obrigado. Você que acabou de ligar agora, muito obrigado também. Você que desligou e não gostou, muito obrigado também. Não há problema nenhum. Nós sabemos de tratar, lidar com todas as opiniões e é assim que tem que ser, não é mesmo? Respeitando a todos com as opiniões diversas que a gente tem. Cinquentei. Passei dos 50. E agora, como é que fica o meu trabalho? Homens e mulheres, como é que a gente fica? Se você já tem mais de 50, você deve ter sentido algumas dores que eu também senti e sinto. Uma delas é tentar voltar ou tentar permanecer no mercado de trabalho. Infelizmente, a questão do etarismo, ou seja, a não preferência, vamos colocar assim, que fica mais bonito, né? Para não dizer a repulsa, a colocação de lado, das pessoas que têm mais de 50 anos, porque não acompanharam a tecnologia, estão mais velhas, podem ficar suscetíveis a doenças, não têm mais mobilidade, enfim, uma série de preceitos que são bobos. No Japão, as pessoas mais velhas, os idosos, são respeitados como se fossem deuses vivos, porque o japonês parte do seguinte princípio: o idoso já viveu aquilo muitas das vezes pelo que eu vou passar ou pelo que eu estou passando. Então, se eu me consultar com ele, eu vou ouvir conselhos sábios que, a despeito que são atemporais, ou seja, uma realidade que ele viveu há tanto tempo, pode ainda se aplicar ao momento de hoje, seja por um conflito, seja por uma situação, seja por um negócio, seja por uma visão, uma resolução, enfim, vários aspectos. No Brasil, infelizmente, não é assim. O idoso, se bem que tem mais de 50, não é ainda tecnicamente colocado como idoso, é mais de 60, mas vamos fingir, vamos chamar assim. Quem completou mais de 50 entra para o banco de reserva. Você está para completar o time. As situações, as opções, as chances começam a diminuir. E se você sai do mercado de trabalho e tenta retornar, é mais difícil ainda. Infelizmente. E a gente vive hoje no nosso país, em particular, no mundo inteiro, mas especificamente no nosso país, que é um país do futuro. Isso eu ouço desde que eu era garoto, lá na década de 70. O Brasil é um país do futuro, o Brasil é um país do futuro. Eu acho que esse futuro já passou um pouco. A quantidade de pessoas com mais de 60, mais de 65 anos aumentou consideravelmente no país. Então, a pirâmide etária, que é a quantidade de pessoas por idade no país, idealmente deveria ser um triângulo, né? Onde uma base repleta de jovens, adolescentes, 20, 22, 23, 4 anos, enorme, uma quantidade enorme, aquilo vai afinando, os 30, 40, e quando chega lá no topo, a quantidade de idosos, né, de pessoas mais velhas, vai de 50, 60, 70, 80 mais, lá no topo. O que acontece é que isso está praticamente iniciando uma reversão. Hoje o Brasil já não é mais esse triângulo tão bem definido, já é quase que uma barrica, quase que um retângulo em pé, com a grande tendência de a base cada vez se estreitar mais e lá o topo cada vez aumentar mais, por vários fatores. A tecnologia da medicina tem possibilidade as pessoas serem mais longevas, terem mais qualidade, mais tempo de vida e mais até qualidade de vida. Isso é ótimo, né? Há um tempo atrás, na idade da pedra, vamos botar assim, acho que era 25 ou 30 anos, que era o tempo médio que vivia o homem das cavernas. Na década de 70, 80, era lá seus 60, 65 anos, não sei, estou chutando aqui. Hoje já passa de 75. Então, com o avançar do tempo, as condições são mais favoráveis a que nós tenhamos mais qualidade de vida.
nós tenhamos mais remédios, mais tecnologia que alongam a nossa vida, a nossa alimentação possa ser mais saudável. A questão de exercícios hoje, de movimentação, ela está muito mais difundida, de conhecimento, tudo isso. Porém, de uma forma totalmente avessa, quanto mais idoso você vai ficando, quanto mais o tempo vai passando, parece que o mercado de trabalho enxerga você como mais obsoleto, mais caro, mais problemático e vai se desfazendo um pouco disso, colocando os mais jovens. Aqui nada contra trabalhar com pessoas mais jovens, só que o tempo mostrou para mim, pelo menos, que você mesclar um grupo, quanto mais diverso for um grupo, melhor dizendo, mais rico em visões diferentes e opiniões diferentes você vai ter. Porque imagine você com um grupo de 10 pessoas, todos com 30 anos, homens, católicos, né? Engenheiros, torcedores do mesmo time, nascidos na mesma cidade, morando na mesma cidade. Será que vai haver diversidade de ideias nesse time, nessa quantidade de pessoas? Vamos tirar os 30 anos, vamos botar 60 anos. A idade, qualquer fator desse que você mude sem comparar, sem mudar os outros, vai dar na mesma. Não vai. Porque os preceitos, os valores, a educação, a formatação, o conhecimento está praticamente nivelado. Se você pegar um gráfico, os máximos e mínimos quase se sobrepõem um ao outro. Então não vai haver uma variação muito grande. Ao passo que se você pegar 10 pessoas e cada uma delas for literalmente diferente do anterior, o primeiro tem 22 anos, é homem, católico, engenheiro. O segundo é uma mulher com 60 anos, com experiência em comunicações e agnóstica. O terceiro é um cara de 40 anos, homossexual, casado, com 2 filhos. E você começar a ver, o outro é um negro, o outro é um asiático, o outro é um crente, o outro é um judeu. 10 pessoas completamente diferentes, numa mesma sala, discutindo um assunto. Veja a riqueza de informações, de questionamentos, de ideias que isso vai surgir. Vão surgir perguntas ridículas? Claro, faz parte de nós, seres humanos. Quem nunca? Vão surgir perguntas inteligentes? Também. A proporção? Não sei. Mas o que eu quero dizer é, para o gestor, para a companhia, aquela mescla aquela diversidade, aquela pluralidade que está ali dentro, ela é extremamente rica, é um solo fértil para que você consiga gerar novas ideias, novos negócios, talvez até novos produtos. E falando especificamente dessa diversidade, eu pensei o pessoal de cabeça prateada. Eu sou um deles. Já vivi muita coisa? Já. Tenho muito que aprender? Tenho. Não sou dono da verdade, mas muita coisa eu já vi. Tenho muito que contribuir? Tenho. Mais do que alguém de 20 anos? Talvez, pelo tempo de vida e de experiência. Não quer dizer que é mais competente ou não, não é isso que eu estou discutindo. O que eu estou discutindo são pontos de vista diferentes. E aí, para tentar decifrar um pouco como é que isso se junta no ESG, lembrando que ESG é o modus operandi do século XXI, isso ninguém vai mudar, eu não canso de falar isso aqui. Porque nós mudamos como sociedade, mudamos como pessoa. Como é que isso se encaixa nesse momento? Como é que eu vou trabalhar o propósito? Nós vimos lá com a Eliane, algumas semanas atrás, nós falamos sobre propósito, falamos sobre o C do ESG. Como é que isso se molda nesse processo? Como é que isso suscita que essa geração se encaixe nesse momento em que essa pirâmide está mudando e vai haver um momento no interstício, vai ter um gap de conhecimento. Como que você, empresário, vai resolver essa questão quando você se deparar com isso dentro da sua produção, dentro do seu negócio? Isso vai acontecer, isso já está acontecendo. Então, para isso, nós trouxemos aqui
a nossa querida Betty, pedagoga, ela é mentora de negócios e carreiras de 50 a mais. Uma mulher sensacional que eu tive o privilégio de conhecer agora na virada do ano. Somos colegas docentes no mesmo MBA. E uma pessoa assim, sensacional, com uma fala doce e com palavras duras e pesadas que mostram realmente a realidade que a gente vive. Então, o Betty vai trazer números aqui que são para que a gente vá para casa pensando o que eu faço nessa mudança. Betty, muito obrigado pela sua presença. Seja muito bem-vindo ao Jornada SG. Eu é que agradeço, Carlos, essa oportunidade de estar aqui com vocês, da gente poder conversar sobre essa importância do novo posicionamento da geração prateada dentro de uma sociedade ESG. Nós vivemos um momento único na humanidade em que a longevidade ela já é uma realidade. E em função, vamos dizer, de recursos da medicina, alimentação, atividades colaborativas, pessoas que estão a fim de ter um outro nível de capacitação, tá? De ter também uma vida ativa e um estilo de vida diferente de padrões que já não cabem mais para a gente, de terem trabalhos e propósitos melhor definidos, tá? Para uma outra faixa etária, vamos dizer assim. Por quê? Como você mesmo falou, há 30, 40 anos atrás, as pessoas se aposentavam e morriam com 65 anos. Hoje em dia, essa realidade mudou. Então, a questão de trabalho e propósito, vontade de aprender, vontade de colaborar, produzir, além da ampliação da saúde, bem-estar e qualidade de vida, que você mesmo já falou, traz um novo momento e um novo cenário, né, que antes não acontecia. Então, essa geração prateada, em que eu me incluo, em que você se inclui, eu sou uma mulher de 60 anos, empreendedora, mentora, que atua em âmbito nacional e internacional. Quando eu pretendo parar, não pretendo, por enquanto, enquanto eu estiver bem, tiver em condições de estar atuando e estar colaborando, né, eu permanecerei ativa. Então, a nossa geração, ela é corresponsável por mudanças de padrões, que já não cabem mais para os 50, 60, 70, 80 e até 90 anos, gente. Olha. Por quê? Nós deixamos, de uma certa forma, estamos deixando de ser invisíveis para fazermos parte de um novo grupo, tá? Demandante de produtos, de serviços, e nós constituímos um novo cliente e também um novo tipo de consumidor em todos os sentidos. Sem dúvida. Então, hoje, o Brasil, tá, acima de 60 anos e 65 anos, que já é considerado idoso, velho, vintage, o que vocês quiserem chamar. Vintage, porque nem nomenclatura definida nós temos ainda. Tá? Então, é uma população brasileira, gente, de 33 milhões. O Carlos falou numa pirâmide invertida, em que nós sempre ouvimos: o Brasil é um país jovem, o Brasil é um país jovem. Gente, nosso país amadureceu, tá? A população cresceu e essa pirâmide está em processo de inversão. Então, 33 milhões de pessoas acima de 60 anos, tá? Sendo 55,7% mais ou menos de porcentagem de mulheres e de mais ou menos 44,3% de homens, tá? Acima de 60 anos. Então,
nós precisamos entender também quais são os nossos papéis e nossas funções nessa nova sociedade, inclusive pós-Covid, né? Então, esse posicionamento, nessa mudança de posicionamento, a gente muito ouve sobre ESG, que já é uma realidade, né? E esse ESG, ele está diretamente relacionado aos princípios da sustentabilidade, através do quê? Do meio ambiente, dos aspectos socioculturais e educacionais, que são os aspectos sociais, e de governança, né? E essa questão tem a ver com, principalmente os aspectos sociais, elas estão fundamentadas dentro de um tripé, a partir de um tripé sociocultural e educacional. Então, se essa nova geração, né, que está sendo formada desde a universidade, conseguir entender que essa diversidade e essa questão da preparação de uma liderança humanizada, tá? E que tenha esse olhar para a diversidade, e inclusive para a diversidade etária, né? Essa questão inter e multigeracional, nós vamos estar trabalhando a questão dos respeito aos direitos humanos, que estão também nas ODS 2030, a promoção e o estímulo e o fomento dessa diversidade e inclusão, que o Carlos falou também, que isso fomenta, vamos dizer, a criatividade, a colaboração, a forma de se relacionar em vários ambientes de forma diferenciada. Sem dúvida. Melhoria dessa condição de trabalho, cuidado com saúde e segurança. Enfim, esse novo, quando a gente fala nesse novo posicionamento, nós estamos falando também em revisão de políticas públicas, gente. Porque também é de corresponsabilidade dos 50 mais fazer essa girada de chave, né? Então, tem N questões aí que a sociedade vai precisar desaprender alguns padrões que a gente ainda vive, né? E que muitas vezes a gente se esbarra com a questão do etarismo, que é um preconceito etário, partindo do pressuposto de que a pessoa 50 mais, ela está cansada, ela está um pouco mais preguiçosa, ela não entende tanto vamos dizer, dessa parte das relações que a gente utiliza dentro da governança. Gente, isso tudo caiu por terra, tá? Por quê? Nós precisamos, através desses padrões a serem mudados e serem promovidos por nós mesmos, 50, 60, 70 mais, a busca pelo aprendizado permanente, a gente também desaprender padrões que já não cabem mais para a gente. Essa capacitação para exercício das novas funções, elas são fundamentais no dia a dia para essa inclusão, para essa transversalidade acontecer, vamos dizer, nos ambientes socioculturais, educacionais, nas governanças corporativas, de forma que a gente possa ajudar a gerar mudanças positivas e produtivas, né? Então, esses novos relacionamentos que podem ser produtivos, colaborativos, filantrópicos, e tem gente que não quer mais trabalhar, mas ele pode empreender coisas novas, criar coisas novas. Então, conscientizar essa questão também do etarismo, não só conscientizar, sensibilizar, mas trazer novas ações e intervenções de que as pessoas possam experimentar cenários diferenciados, integrados com as múltiplas gerações. Porque, na verdade, a gente está trabalhando com competências, a gente não está trabalhando com as idades, né? Então, quanto mais a gente conseguir entender
que as competências e as atitudes podem ser mudadas, né? Isso vai trazer um impacto imediato e resultados positivos para todo mundo. E como você acha que ficaria essa, aspas, choque de gerações? Uma geração 50 a mais trabalhando junto com um baby boomer, uma geração que hoje estaria com 25, 30 anos. Olha, uma diferença tão grande assim. Eu trabalho com todas as gerações. A questão são as competências, como que a gente escuta, como a gente valoriza, como a gente se comporta, né, com relação a essa interação. Se eu estou aberto a isso, se eu consigo entender como o outro funciona. E uma coisa muito interessante é que as mentorias reversas nesses grupos inter e multidisciplinares, elas são muito ricas, porque as pessoas se ajudam, as pessoas colaboram, as pessoas trazem as suas experiências, o seu know-how, né? O que está entrando também, que está fazendo o onboarding, está saindo da faculdade, está entrando no mercado de trabalho, também traz algum nível de experiência que é diferenciada e que a gente aprende no dia a dia com eles também. Então, eu sempre brinco que, assim como tem mentoria reversa, também tem preconceito reverso, tá? Então, isso é verdade, porque quantas vezes... Primeira vez que eu ouço essa, 19. Diga pra gente. Gente, quantas vezes você já ouviu falar e não percebeu? Tipo assim, o que esse guri de 30 anos, ou de 25, ou de 20, acha que pode já virar CEO? Já veio pronto para virar CEO? Mas se tem competências para virar, e habilidades e atitudes para virar CEO aos 30, por que não? Tá? E eu ainda escuto gente dizendo que esse guri está achando que vai ser CEO com 30 anos. Né? Então, existe também, tá? Essa questão, vamos dizer, do etarismo ao contrário. Também, tá? Porque se a gente conseguir entender que a gente precisa aproveitar quais são as nossas melhores competências, descobrir quais são os nossos melhores talentos e aonde que eu posso contribuir melhor com a minha experiência, com o meu know-how, buscando juntar essas expertises e criar um terceiro viés, gente, as empresas vão ficar maravilhadas, né? Algumas empresas já estão atuando dentro dessa perspectiva, infelizmente ainda muito poucas, mas algumas que eu conheço e que já começaram a enveredar por esses caminhos estão tendo resultados e uma agilidade em termos, vamos dizer, da resposta ao que o cliente interno e externo precisa e deseja, bastante significativa. Então, é a minha realidade. Dessas andanças, vamos chamar assim, pontos e conexões, tem feito por aí, o que mais tem te chamado a atenção? O que tem sido mais comum? Qual é a dor mais comum que essas empresas que querem se movimentar nessa direção enfrentam? Bom, primeiro, o Pontes e Conexões ela é uma consultoria customizada justamente para auxiliar e apoiar esse processo de inclusão, vamos dizer, e gestão dessa diversidade multi-interdisciplinar e intergeracional. Ainda tem essa também, tá? E, justamente, as questões de impacto são as questões de como é que eu me relaciono com essas pessoas que, teoricamente, já deveriam estar saindo do mercado de trabalho, como aproveitar os talentos, como ampliar essas competências e como trazer essa liderança dentro de uma equipe que pode criar
todo um cenário, um ambiente produtivo diferenciado. Então, não existe fórmula mágica. A gente precisa trabalhar a várias mãos, né, com o CEO, com os stakeholders, com os líderes, com os gestores, com a gestão de pessoas, para buscar a melhor comunicação interna, para buscar os melhores meios e recursos para fazer essa interface de como a gente começa a trabalhar e fazer o onboarding, né, desse pessoal que está entrando e que pode já ser esse líder humanizado, inclusivo, que respeita essa pluralidade, que respeita essa diversidade e não só respeita, valoriza. Tá? Então, é uma questão de valores, é uma questão de governança, é uma questão de prioridade à mudança. Agora, dá para fazer a mudança em qualquer empresa? Não. A gente precisa entender qual é o momento da empresa, respeitar esse momento da empresa e começar todo um processo gradativo, tá, de trazer essa realidade para dentro dessa governança, de forma que tenha uma aderência. Quando a gente fala em vestir a camisa, não é chegar a fazer uma palestra, uma sensibilização, muito bem, passamos o dia muito agradável, conversamos, as pessoas entram nas suas salas, fecham as suas portas e continuam fazendo o que faziam. Então, são quebras de padrões, são modificações necessárias para que o ISD aconteça de verdade. Bem colocado por você. E se a gente pudesse colocar, por onde começa tudo isso? Qual é o início desse novelo? Olha, o início do novelo está numa mudança estrutural, sociocultural e educacional. Isso vem para as famílias, isso vem das relações sociais, isso vem da cultura, dos valores e principalmente do processo educacional. Então, se as famílias agem diferente, se as escolas agem diferentes, se a formação, vamos dizer, acadêmica começa a trabalhar e a entender esse processo de inclusão da diversidade, seja em todas as áreas, né, criando líderes e pessoas que trabalharão dentro de gestão, tá? Em todas as áreas, né? Isso fará a diferença desde a academia, todo o onboarding, em todos os lugares que possam ser produtivos em âmbito sociocultural educacional e principalmente nas empresas. Tá? Então, como começar do processo educacional em todos os âmbitos, né? E dentro das empresas procurar fazer essa retenção de talentos desses 50 mais, de forma a engajar, a trazer, vamos dizer, uma construção coletiva para que gere essa mudança de forma sustentável, que a gente consiga trazer longevidade e perenidade para as empresas através das novas entregas. Por quê? Porque existe esse cliente, esse consumidor, né, no sistema. Todo mundo demanda alguma coisa. E as empresas precisam entregar para esse novo cliente que tem mais 30, 40 anos aí de consumo. Então, estou falando de todos os tipos de consumo. Então, essa visão, ela tem que mudar, tá? Esses padrões, eles quebraram, eles não servem mais para o aqui e agora. E o processo de construção, ele já está em andamento, tá? Então, nós fazemos parte do início dessa construção. Agora, quem está entrando, quem está com 18, 19, 20 anos, tá? Não deve esperar chegar aos 40 para começar a pensar nisso, tá?
Então, isso é um processo que cada vez mais todos, em todas as faixas etárias, devem se engajar. Perfeito. A gente percebe hoje, principalmente no Brasil, né? Tem um esforço muito grande de vários órgãos. Eu vou dar um exemplo aqui de um deles, que é a Comissão de Valores Imobiliários. Recentemente, acho que final de 22 ou 23, não me recordo agora, ela publicou uma norma, que se não me engano é a número 59, onde ela determina que o quantitativo de pessoas no board de uma empresa tem que ter um percentual de mulheres negras, um percentual de mulheres, um percentual de gente LGBTQI+. Ou seja, ela quer a representatividade do país dentro daquele board. Muitas pessoas reclamam que isso é imposto, estão criando cotas agora para conselheiro. Na verdade, se não for dessa forma, a gente não anda. Vai ficar sempre esperando acontecer e acontecer. Então, me parece que é uma tentativa do tipo, enquanto você segue por um caminho A, eu vou seguir por um caminho B e a gente se encontra lá na frente. Uma forma de estimular, pelo menos, a discussão nesse processo. Eu tenho algumas questões com relação a isso. Se nós mudarmos um padrão educacional, tá? Se nós fizermos uma mudança sociocultural educacional, não precisaremos das cotas, porque isso será natural, em que todos tenham a condição de ter o seu lugar garantido pelas competências, sejam elas relacionais, emocionais, competências técnicas, etc., e não marcando só o seu espaço, o seu lugar, tá? E uma coisa que me incomoda, lugar de luta, não isso é um lugar a ser conquistado. Não é eu tenho direito porque eu sou idosa, tá? Eu tenho alguns direitos, sim, por isso, por lei. Agora, eu preciso conquistar outros direitos, porém deveres também. Tá? Então, essas questões de que a empresa já iniciou essa questão racial, essa questão LGBTQI, de PCDs, o que quer que seja, eu acho ok, justo, porém também está na hora de nós começarmos a mudar este padrão. Tá? Por quê? Pelo sociocultural educacional, todos somos cidadãos e todos temos direitos. Tá? Então, não é uma coisa a ser forçada, é alguma coisa em que se possa transformar pela própria inclusão da diversidade em um processo natural, tá? Em que tenha equidade, em que tenha respeito, em que tenha segurança no que se está fazendo e não por uma imposição. Então, eu tenho visto, vamos dizer, muitas empresas já trabalhando nessas áreas, porém, novamente falando dessa transversalidade. Será que todos nós, independente, né, dessas verticais, vamos dizer aí, vamos todos envelhecer? E aí? Essa é uma certeza. Essa é a única. Não, nós temos duas situações. Ou nós morremos jovens, ou nós envelhecemos e vamos passar por essa interseccionalidade, né? Por essa transversalidade em que todos nós passaremos. Então, o que está acontecendo agora pode ser uma bandeira, mas o interessante é que isso se transforme num processo natural, tá? De inclusão de todos, com direito de todos, com o exercício da cidadania de todos. Perfeito. Letícia, muito bom essa postura mesmo. 2 minutinhos, vamos para o nosso comercial e já voltamos aqui. Ok.
Que o Unifeso sai na frente no ensino presencial, todo mundo já sabe. A novidade é que agora tem graduações na modalidade Educação à Distância, com nota máxima do MEC, chegando com polos em outras cidades, expandindo a qualidade de ensino. Venha viver o seu modo Unifeso. Garanta sua vaga em 2023 com bolsas de até 50% para o curso todo. Confira o edital e inscreva-se. vestibular.unifeso.edu.br. Quem diria, hein, que você, ao começar a vender espetinhos, iria chegar onde chegou, hein, Robinho? Agora, a carne de sol do Robinho está consagrada. E o casal convida você a conhecer e se deliciar com pratos irresistíveis. Galinha caipira, baião de dois, a picanha especial e, claro, o xodó da casa, a melhor carne de sol da região dos lagos. Venha para este ambiente familiar, um pedacinho de esperança na Paraíba, em Maricá. Rua Álvares de Castro, 1697, Araçatiba, Maricá, Rio de Janeiro, Praça Tiradentes. WhatsApp 21 99725 7780. Venha para a carne de sol do Robinho, onde a sobremesa é o mais belo pôr do sol do Rio de Janeiro. Voltando aí do nosso comercial, então, infelizmente está chegando no final do programa, mas ainda temos aí alguns bons minutos. A Betty faz a gente pensar, e a gente, quando estava no comercial, como é que a gente envelhece com saúde? Não estou falando de saúde do corpo, talvez essa seja uma das mais fáceis, mas acho que hoje o grande problema é a saúde mental. Questões de vida que você não resolve, aí já pegando esses últimos finalzinhos, já deixando o ESG de lado, indo muito mais para a área agora da pedagoga Betty, né? da mentora, eu percebo hoje uma geração, falo da minha, mas na verdade hoje seres humanos como tudo, nem geração, com muitas dores. A maior doença que a gente tem hoje no século é a depressão e suicídio. Mas nós estamos envelhecendo então com saúde ou sem saúde? Né? Hoje a gente tem tecnologia a nosso favor, temos remédios, temos conforto, o tempo de vida aumentou consideravelmente. Será que a qualidade está acompanhando? Será que a gente deixou um pouco de ser humano, ter mais relação pessoal? O brasileiro, o sul-americano é muito do toque, do contato, o europeu nem tanto. Será que a gente está evoluindo nesse processo? Ou seja, nós não estamos sabendo envelhecer? Olha só, na minha opinião, essa questão da saúde mental, muitas pessoas, quando perdem o seu sobrenome corporativo, elas não conseguem reconhecer quem elas são. Perfeito. Né? Verdade. Porque nós não somos preparados para isso. Então, esse desenvolvimento dessas competências e desses talentos é pela e para a vida, porque nós podemos ter várias ações, vários trabalhos, várias coisas que a gente pode empreender durante a vida. Então, a questão da saúde mental, ela está muito relacionada a essa quebra de padrão, né? Então, quanto mais cedo a gente se prepara para isso, para gerar mudanças a nosso favor a qualquer momento, não só quando a gente se aposentar. A gente pode mudar ao momento que a gente precisar, o que a gente desejar, né?
Mas essa questão, vamos dizer, ela precisa ser melhor trabalhada. Sim, eu também vejo, né, muitos dos meus mentorados se redescobrirem através das mentorias, porque uma vez que eu deixei de ser o fulano da empresa tal, tá, eu não sou mais ninguém. Tá? Mas a empresa ela é feita por pessoas, né? E se eu não consigo me reconhecer enquanto um talento, enquanto as minhas competências, quem eu sou? Por isso as pessoas não estão perdidas. Tá? Então, quanto mais cedo a gente administrar essas questões, independente se a gente é empreendedor, startupeiro ou trabalha numa empresa durante muitos anos, a gente ter essa flexibilidade, essa criatividade e criar as nossas possibilidades e oportunidades. Isso é muito importante, independente da faixa etária que a gente esteja. Excelente. Isso aconteceu com muitas pessoas, aconteceu comigo também. Quando você sai de um mundo corporativo, você deixa de ser o Carlos da empresa tal, você passa a ser o Carlos Camargo. Na verdade, você não passa a ser o Carlos Camargo, você sempre foi. Só que talvez você não tenha se identificado, você não tenha, sei lá, cada um viveu uma situação diferente, né? Ou a questão da prioridade, entendeu? A questão dos relacionamentos, né, que nós hoje também chamamos de networking, não só de networking, a gente não faz só relacionamento para a produção do trabalho, de resultados, mas sim do relacionamento produtivo, né, de eu pegar um telefone para o Carlos e dizer: Carlos, eu saí da empresa tal, vamos conversar, vamos tomar um café, não sei o quê. Então, a gente entender e o outro compreender que as nossas competências são as mesmas, apesar de eu ter saído da empresa tal, né? Então, isso é muito importante e cada vez mais importante. Quer dizer, o compromisso consigo mesmo, do autodesenvolvimento, a responsabilidade, né, de estar se autoaperfeiçoando, né, de manter relacionamentos produtivos e de, principalmente, criar um posicionamento em que você seja valorizado. Perfeito. E tudo que ela está falando vai desaguar na palavra identidade. Você tem que mantê-la o tempo todo. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. Você falou muito do Pontes e Conexões, já tivemos aqui com as outras duas meninas, né? Assim como você. Tivemos aqui a Leonor e a Eliane, sensacional. Quem não viu, vai lá no nosso canal no YouTube, procura lá TV Ondas Play, Jornada ESG, você vai ver lá todos os programas. Não perca esses dois, sensacional. Para que esse público que não pegou os outros programas, como é que ele acha a Betty? O que a Betty pode ajudar a esse 50 a mais que está nos ouvindo e sentiu essas mesmas dores, essa mesma emoção que a gente passou aqui agora? Como é que ele acha? Você tem um QR Code aqui, mas o que você pode ajudá-lo como você pode ajudá-lo nesse processo? Olha, tanto eu como Pontes e Conexões, a questão das mentorias, a questão do reposicionamento, a questão, vamos dizer, da tua identidade enquanto indivíduo, enquanto profissional e enquanto membro de uma sociedade, e o como que a gente pode criar as oportunidades independente da nossa idade. E para as empresas, vocês também podem entrar no nosso site, que é www.ponteseconexões.com.br, que lá também tem um monte de informações sobre nós, sobre o nosso trabalho, sobre o nosso propósito e como que a gente pode ajudar as pessoas, as organizações e as empresas. Então, eu estou à disposição, o meu QR Code está aí, e quem precisar entrar em contato comigo também tem o meu e-mail, novasinergia.consultoria.com, gmail.com, desculpem, e o telefone está no QR Code. Eu estou à disposição e o Pontes e Conexões também.
Beleza. Muito obrigado, Carlos. Foi um prazer. Antes de terminar aqui, a produção vai botar aí nas letrinhas finais, quando a gente for o site de vocês, lá vai aparecer, mas tem aqui o QR Code. Então, você que está nos assistindo aí, pega a sua câmera do celular, escaneia ali, que você vai ter todos os contatos da Betinha. Ela vai lhe atender com essa mesma graça e atenção que ela nos concedeu aqui por esse tempo. É uma pessoa dócil, com D maiúsculo. Betinha, só posso te agradecer. Muito obrigado por você ter vindo aqui, esclarecido a gente na questão da geração prateada, contribuindo, colocar-se à disposição dos nossos telespectadores. Muito obrigado. O programa está à sua disposição. Muito obrigada a vocês também. Forte abraço. Obrigado. E para você que ficou com a gente até agora, muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Uma boa noite. Grande abraço. Até a próxima.